Sábado, 22 de agosto. Ministério movido pelo amor. Observem como crescem os lírios. Mateus 6, 28. Toda flor que abre suas pétalas à luz solar obedece às mesmas grandes leis que regem as estrelas e como é simples e suave a sua existência. Por meio das flores, Deus queria chamar-nos a atenção para a beleza do caráter semelhante ao de Cristo. Aquele que tal graça comunicou às flores deseja muito mais que nossa vida seja revestida da beleza do caráter de Jesus. Vejam, disse Cristo, como crescem os lírios do campo, como, brotando da terra escura e fria, ou do lodoso leito do rio, as plantas desabrocham em atrativos e fragrância. Quem teria sonhado com as possibilidades de beleza no rústico bulbo escuro do lírio? Quando, porém, ao chamado de Deus na chuva e no sol, desenvolve-se a vida divina ali oculta, os homens se maravilham ante a visão de graça e beleza. De igual maneira, desdobra-se a vida de Deus em todo ser humano que se submete ao ministério de sua graça, a qual, abundante como a chuva e a luz solar, a todos traz suas bênçãos. É a palavra de Deus que cria as flores, e a mesma palavra produz em nós as virtudes de seu Espírito. A lei de Deus é a lei do amor. Ele nos circundou de beleza a fim de nos ensinar que não fomos colocados na terra apenas para labutar pelo próprio eu, cavar e construir, trabalhar muito e correr, mas para tornar a vida reluzente, feliz e bela com o amor de Cristo, para, como as flores, alegrar a vida dos outros mediante o ministério do amor. Pais e mães, façam com que seus filhos aprendam das flores. Levem-nos consigo ao jardim e ao campo e para baixo das frondosas árvores, e os ensinem a ler na natureza a mensagem do amor de Deus. Que a lembrança dele esteja ligada aos pássaros, às flores e às árvores. Levem as crianças a verem tudo quanto é belo e aprazível uma expressão do amor de Deus. Façamos um esforço para tornar a religião desejável, apresentando-a pelo lado atrativo. Esteja em nossos lábios a lei da bondade. Ensinemos as crianças que, em virtude do grande amor de Deus, sua natureza pode ser mudada e posta em harmonia com a dele. Ensinemos que ele quer que sua vida seja embelezada com a graça das flores. E ao colherem elas as delicadas florzinhas, ensinemos que aquele que fez as flores é mais belo do que elas. Assim se enlaçarão em torno dele as gavinhas de seu coração. Aquele que é totalmente desejável. Cânticos 5, 16. Se tornará para elas como um companheiro diário e um amigo familiar, e sua existência será transformada à imagem de sua pureza. O maior discurso de Cristo, páginas 68 e 69. Domingo, 23 de agosto. Ação de graças. Deus quer que seus obedientes filhos reivindiquem suas bênçãos e cheguem à sua presença com louvor e ação de graças. Deus é a fonte de vida e poder. Para os que guardam seus mandamentos, pode transformar o deserto em campos férteis, porque isso é para a glória de seu nome. Tanto fez em favor de seu povo escolhido, cada coração deve encher-se de gratidão, e seu coração se entristece quando lhe negligenciamos o louvor. Deseja ver da parte de seu povo uma manifestação mais forte de que reconhece que tem motivos para se alegrar. O procedimento de Deus com seu povo deve ser constantemente lembrado. Como são frequentes as provas de sua providência em relação ao Israel antigo. Para que o povo não esquecesse o passado, Deus ordenou a Moisés que pusesse esses acontecimentos em um hino, para que os pais pudessem ensiná-lo aos filhos. Como um Deus que opera milagres, o Senhor atua em favor de seu povo nesta geração. A história dessa causa deve ser repetida muitas vezes ao povo, tanto aos idosos quanto aos mais novos. Necessitamos rememorar frequentemente a bondade do Senhor e louvá-lo por suas maravilhas. A Igreja de Deus na terra é uma com-á do céu. Os crentes na terra e os seres celestiais que não pecaram constituem uma só igreja. Cada ser celestial toma interesse nos santos que na terra se reúnem para adorar a Deus. Os testemunhos dos crentes são ouvidos por eles na corte celestial. O louvor e as ações de graças dos adoradores na terra, repetidos em seus cânticos divinos, repercutem no céu seu louvor e alegria porque Cristo não morreu em vão pelos caídos filhos do Adão. E, enquanto os anjos participam diretamente do manancial divino, os santos da terra bebem das correntes de águas puras que fluem do trono, das correntes de águas que alegram a cidade de Deus. Quem dera que todos pudessem compreender quão perto estão a terra e o céu. Em cada assembleia de crentes na terra, anjos de Deus estão escutando os testemunhos, hinos e orações. Devemos lembrar que nossos louvores são completados pelos coros de anjos celestiais. Maravilhosa Graça, 8 de março.
Que o louvor e ações de graças sejam expressos em cânticos. Quando tentados, em lugar de dar expressão aos nossos sentimentos, ergamos pela fé um hino de graças a Deus. O canto é uma arma que podemos sempre empregar contra o desânimo. Ao abrirmos assim o coração à luz da presença do Salvador, teremos saúde e sua bênção. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Salmo 107, versículo 1 e 2. Em tudo, deem graças, porque está é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 18. Essa ordem é uma certeza de que mesmo as coisas que nos parecem ser adversas contribuirão para o nosso bem. Deus não nos mandaria ser agradecidos por aquilo que nos causasse dano. A Ciência do Bom Viver, páginas 154 a 156. Segunda, 24 de agosto. Simplicidade e sinceridade. Nossa consciência deve ser purificada de obras mortas para servirmos ao Deus vivente. Santificação significa perfeito amor, perfeita obediência, inteira conformidade com a vontade de Deus. Se nossa vida estiver ajustada à vida de Cristo mediante a santificação da mente, alma e corpo, nosso exemplo será uma poderosa influência no mundo. Não somos perfeitos, mas é nosso privilégio desvencilharmos-nos dos laços do egoísmo e do pecado e seguir em frente rumo à perfeição. Grandes possibilidades, elevadas e santas realizações, estão situadas ao alcance daqueles que têm verdadeira fé. Não ungiremos nossos olhos com colírio para podermos discernir as coisas maravilhosas aqui trazidas diante de nós? Porque, com perseverante zelo, não avançamos para frente e para cima, alcançando o padrão da santidade. Somos cooperadores de Deus e devemos trabalhar em harmonia uns com os outros e com Deus, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 13. O Senhor não tem prazer em ver-nos espiritualmente fracos. Porque Deus, que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. 2 Coríntios 4, versículos 6 e 7. Temos conflitos e provas, mas não precisamos falhar nem desanimar. Deus somente pode ser honrado quando nós que professamos crer nele estamos ajustados à sua imagem. Devemos representar ao mundo a beleza da santidade. Nunca entraremos pelos portões da cidade de Deus enquanto não aperfeiçoarmos um caráter semelhante ao de Cristo. Se nós, confiando em Deus, lutarmos por santificação, a receberemos. Então, como testemunhas de Cristo, temos que tornar conhecido o que a graça de Deus operou em nós. A maior inquietação que podemos ter é a incerteza. A aceitação das bênçãos de Deus traz justiça e paz. O fruto da justiça é quietude e segurança para sempre. Devemos ter a simplicidade e sinceridade santificada. Precisamos ter aquela sabedoria que vem de cima. Nossa experiência cristã deve ser animada pela piedade e impregnada com a vida divina. O cuidado de Deus, 8 de outubro. Terça, 25 de agosto. Mudando os planos por amor. Naqueles dias, vieram a Éfeso membros da casa de Cloe, família cristã de alta reputação em Corinto. Paulo pediu informações, e lhe disseram que a igreja estava dividida. As dissensões que surgiram no tempo da visita de Apolo haviam aumentado consideravelmente. Falsos mestres estavam levando os irmãos a desprezar as instruções de Paulo. As doutrinas e ordenanças do Evangelho haviam sido pervertidas. Orgulho, idolatria e sensualismo estavam crescendo constantemente entre os que uma vez haviam sido zelosos na vida cristã. Ao ser informado da situação, Paulo viu que o quadro era bem pior do que imaginava. Mesmo assim, não deu lugar ao pensamento de que sua obra tinha sido um fracasso. Com angústia de coração e com muitas lágrimas. 1 Coríntios 2, 4, procurou o conselho de Deus. Com alegria teria visitado Corinto imediatamente, se esse fosse o caminho mais sábio a seguir. Mas ele sabia que, na atual condição, os crentes não tirariam proveito de seu trabalho. Por isso enviou Tito para que preparasse o caminho para uma visita sua, mais tarde. Então, colocando de lado todos os sentimentos pessoais com relação à conduta daqueles que demonstravam tão estranha perversidade, e mantendo o coração firme em Deus,
o apóstolo escreveu à igreja de Corinto uma das mais ricas, instrutivas e poderosas de todas as suas cartas. Com notável clareza, começou a responder às várias perguntas feitas pela igreja, estabelecendo princípios gerais, que, se fossem aceitos, a levariam a uma condição espiritual mais elevada. Os irmãos estavam em perigo, e Paulo não podia sequer admitir o pensamento de fracassar em alcançar-lhes o coração nesse momento crítico. Zelosamente os advertiu dos perigos e reprovou seus pecados. Apontou-lhes de novo a Cristo e procurou reacender neles o fervor da devoção que tinham no começo. O grande amor do apóstolo pelos cristãos coríntios foi revelado em sua terna saudação à igreja. Ele se referia à experiência deles quando se voltaram da idolatria para o culto e serviço ao verdadeiro Deus. Recordava-lhes os dons do Espírito Santo que haviam recebido, e mostrava que era privilégio deles fazer constante progresso na vida cristã até que alcançassem a pureza e santidade de Cristo. Em tudo vocês foram enriquecidos nele, escreveu, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, versículos 5 ao 8. Atos dos Apóstolos, páginas 191, 192. Quarta, 26 de agosto. Perdão e reafirmação do amor. Nenhum oficial de igreja deve aconselhar, nenhuma comissão recomendar e igreja alguma votar a eliminação nos livros do nome de alguém que haja cometido falta, sem que as instruções de Cristo a esse respeito sejam fielmente cumpridas. Se essas instruções forem observadas, a igreja estará limpa diante de Deus. A injustiça tem que aparecer como é e ser removida, para que não prolifere. O bem-estar e a pureza da igreja devem ser salvaguardados para que possa estar sem mancha diante de Deus, revestida da justiça de Cristo. Quando a pessoa que errou se arrepende e se submete à disciplina de Cristo, deve ter uma nova oportunidade. E mesmo que não se arrependa e venha a ser excluída da igreja, os servos de Deus têm o dever de com ela tentar esforços, buscando induzi-la ao arrependimento. Se a pessoa se render à influência do Espírito de Deus, dando prova de arrependimento, confessando o pecado e a ele renunciando, por mais grave que seja, deve merecer o perdão e ser de novo recebida na igreja. Aos irmãos compete encaminhá-la pelo caminho da justiça, tratá-la como desejariam ser tratados em seu lugar, olhando por si mesmos para que não sejam igualmente tentados. Em verdade lhes digo, prossegue Jesus, que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 18, 18. Essas palavras de Cristo conservaram sua autoridade em todos os tempos. À igreja foi conferido o poder de agir em lugar de Cristo. É a representante de Deus para a conservação da ordem e disciplina entre seu povo. A ela o Senhor delegou poderes para resolver todas as questões relacionadas à sua prosperidade, pureza e ordem. Sobre ela impôs a responsabilidade de excluir de sua comunidade os que dela são indignos, os que por seu procedimento anticristão acarretam desonra para a causa da verdade. Tudo quanto a igreja fizer em conformidade com as instruções dadas na palavra de Deus será aprovado no céu. Surgem muitas vezes questões graves que precisam ser solucionadas pela igreja. Os ministros de Deus, por ele ordenados como guias de seu povo, devem, depois de fazer sua parte, submeter todas as questões à igreja a fim de que possa haver unidade na decisão a ser tomada. O Senhor exige muito cuidado da parte de seus seguidores no trato recíproco. Sua missão é elevar, restaurar e curar. No entanto, é necessário não negligenciar a disciplina da igreja. Os membros devem considerar-se alunos de uma escola, cumprindo-lhes aprender a formar caráter digno de sua alta vocação. Na igreja aqui na terra, os filhos de Deus devem ser preparados para a grande reunião da igreja no céu. Os que aqui levam vida de conformidade com a doutrina de Cristo podem ter a certeza de uma vida eterna na família dos remidos. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 212 e 213. Quinta, 27 de agosto. Triunfo em Cristo. Permaneçam em mim. João 15, 4, são palavras de grande significação. Permanecer em Cristo quer dizer fé viva, fervorosa, revigorante, que opera por amor e purifica a alma. Significa um constante receber do Espírito de Cristo, uma vida de consagração sem reservas ao seu serviço. Onde existe essa união aparecerão as boas obras. A vida da videira se manifestará em perfumados frutos nos ramos.
O constante suprimento da graça de Cristo nos traz benefício se nos transforma em uma bênção. Assim, poderemos dizer como Paulo: estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículo 19 e 20. A sagrada união com Cristo unirá os irmãos nos mais afetuosos laços da comunhão cristã. Seu coração será tocado de divina compaixão uns pelos outros. Frieza, divergências e conflitos são inteiramente fora de lugar entre os discípulos de Cristo. Aceitaram uma só fé. Uniram-se para servir a um só Senhor, para sofrer na mesma luta, esforçar-se pelo mesmo objetivo e triunfar na mesma causa. Foram comprados pelo mesmo precioso sangue e saíram a pregar a mesma mensagem de salvação. Aqueles que buscam sempre forças de Cristo possuirão seu espírito. Não serão descuidosos nas palavras nem no comportamento. O permanente senso do quanto custou sua salvação no sacrifício do bem-amado Filho de Deus repousará sobre sua alma. Como uma união nova e vívida, as cenas do Calvário se apresentarão às suas mentes, e seus corações serão subjugados e sensibilizados por essa maravilhosa manifestação do amor de Cristo por eles. Olharão aos outros como a aquisição de seu precioso sangue, e os que se acham com ele unidos parecerão nobres, elevados e santos em virtude dessa ligação. A morte de Cristo no Calvário deve levar-nos a estimar as pessoas, assim como ele o fez. Seu amor deu amplitude ao valor de todo homem, mulher e criança. Para conhecê-lo, 6 de maio. A experiência que tive na noite passada impressionou-me profundamente. Parecia que Cristo estava bem ao meu lado. Fiquei repleta de esperança, coragem, fé e amor pelas pessoas. Roguei a Deus que me sustentasse e me erguesse, e me fizesse triunfar nele. Sei que o Senhor operará por seu povo quando se santificarem e obedecerem à verdade. Então o ser inteiro, corpo, mente e alma, estará em harmonia com Deus. Amando a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, possuiremos uma liberdade coroada de glória. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Olhando para o alto, 15 de agosto. Sexta, 28 de agosto. Estudo adicional. Todo o amor paternal que veio de geração em geração por meio do coração humano e toda fonte de ternura que se abriu na alma do homem não passam de tênue riacho em comparação com o ilimitado oceano, quando postos ao lado do infinito, inesgotável amor de Deus. A língua não consegue exprimir, nem a caneta é capaz de descrever isso. Pode-se meditar nele todos os dias de nossa vida, pode-se examinar diligentemente as Escrituras a fim de compreendê-lo, pode-se reunir toda a faculdade e poder a nós concedidos por Deus, no esforço de compreender o amor e a compaixão do Pai Celestial, e todavia existe ainda um infinito para além. Pode-se estudar por séculos esse amor, no entanto, jamais se poderá compreender plenamente a extensão, a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus em dar seu Filho para morrer pelo mundo. A própria eternidade nunca o poderá bem revelar. No entanto, ao estudarmos a Bíblia e meditarmos sobre a vida de Cristo e o plano da redenção, esses grandes temas se desdobrarão cada vez mais ao nosso entendimento. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 628. Supremo amor por Deus e desinteressado amor mútuo. Esse é o melhor dom que nosso Pai Celestial pode conceder. Esse amor não é simplesmente um ímpeto, mas um princípio divino, um poder permanente. O coração não consagrado não consegue criá-lo nem produzi-lo. Ele é achado somente no coração em que Jesus reina. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 19. No coração renovado pela graça divina, o amor é o princípio que regula a ação. Ele modifica o caráter, controla os impulsos, domina as paixões e enobrece as afeições. Esse amor, cultivado no coração, torna a vida agradável e derrama influência enobrecedora ao redor. Atos dos Apóstolos, página 351.